Convido os amados irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Nós que temos caminhado aqui no livro do Apocalipse, já estudamos ele exaustivamente por mais de um ano, e agora relembrando através de mensagens pautadas nessa última revelação. Já terminamos a introdução, que é o capítulo 1, a primeira sessão, o primeiro paralelo, que são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que é o capítulo 2 e 3. E hoje vamos tratar da introdução da segunda parte, da segunda sessão, falando do capítulo 4. E eu convido os irmãos, mesmo assentados, mas de modo atentos e reverentes, acompanhar a leitura que farei de todo o capítulo, os 11 versos. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como quimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se-ão ou prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós bendizemos o Teu santo nome pelo privilégio de nos reunirmos em adoração e de nos prostrarmos diante do Senhor e da Tua palavra para recebermos instrução que emana dela para o nosso próprio bem. Nós clamamos ao Senhor para que na Tua graça
o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome, pois o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Cristo Jesus, que adoramos e oramos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós fizemos uma caminhada, de certa forma, na liturgia do nosso culto, citando tanto o profeta Isaías quanto o profeta Ezequiel, que, como o presbítero Paulo disse, chama atenção para a visão que João também teve. A visão do trono de Deus. De um trono alto, sublime, excelso, com características semelhantes àquilo que tanto Ezequiel quanto João tentaram expressar, mas não como algo definitivo, literal, mas algo semelhante para nos dar uma ideia da grandeza, da beleza, da majestade que não apenas o trono de Deus tem, mas aquele que se assenta nesse trono tem. Nós vimos no texto de Isaías que, quando refere-se ao chamado dele, nós temos o início da perícope dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A pergunta inicial do nosso sermão nessa noite é: quem reina de fato e de verdade ou definitivamente na sua vida? Porque nós somos criados, irmãos, e o foco aqui de Apocalipse capítulo 4 é exaltar a Deus como Criador, não como soberano apenas, mas como soberano Criador. E é por isso que lá no final, no verso 11, nos é dito isso. Observe novamente. Como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta. No final, que traz essa doxologia, diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso. A palavra Deus Elohim aqui, né, se fosse no hebraico, a ideia do Criador. De receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, uma sessão que exalta Deus não só como soberano, mas como soberano criador. E quando Deus nos criou justamente como seres para adorá-lo. O fim principal do homem, como diz nosso catecismo, sua primeira pergunta é glorificar a Deus e gozá-lo ou conviver com Ele, andar com Ele. Dentro desse propósito que existe, que mesmo o ímpio que não reconhece foi criado para isso, para glorificar a Deus, nós temos no nosso coração a inclinação de servir e adorar algo. Não existe um ser humano sequer que não tenha um alvo a quem ele está servindo e adorando, mesmo que esse alvo seja ele mesmo. Mesmo que ele desconsidere a existência de um Deus soberano, criador de todas as coisas, mesmo que ele despreze todos os sinais revelados pela revelação geral, pela criação, como o presbítero Paulo também mencionou aqui em Romanos, mesmo que você despreze tudo aquilo que os céus proclamam a respeito de Deus, uma coisa você não pode negar: nós somos seres criados para adorar, e nós sempre vamos adorar e servir alguma coisa. Romanos capítulo 1, verso 25, vai tratar justamente disso. Ele diz que o homem natural, ele adora e serve a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Portanto, a minha pergunta refere-se a isso. Quem é o Senhor da sua vida? A quem você adora e a quem você serve? Porque certamente você está adorando e servindo alguma coisa. Seja os seus bens materiais, seja a sua própria família, seja a sua própria vaidade,
seja a sua própria juventude, beleza. Olha que gente bonita como você é, né? Às vezes tem gente que adora a sua própria juventude, não quer envelhecer de jeito nenhum. E deposita, deixa eu aproveitar isso aqui, e deposita no altar do sacrifício os seus recursos em cosméticos e tratamentos de beleza. O que é isso? Você está adorando a si próprio. E o seu dízimo é alto nesse negócio, hein? Diga-se passagem. Né? Negocinho desse tamanho, com 2 gotinhas, não sei do que lá, para tirar a sua ruga, você, ó, os olhos da cara. Mas é fruto da sua adoração. Porque você adora a si mesmo, a sua juventude, a sua beleza, você investe sacrifícios de adoração nisso. Talvez o seu Deus é o seu carro. Tem gente que o bem material, ou a propriedade que ele tem, é o Deus dele. E ele adora e serve. A vida dele é devota àquilo. Ele não faz outra coisa senão pensar naquilo e investir naquilo. Estou olhando para o diácono. Jorge não me lembra agora rapidamente, né? Da história, me permita, da história que a Dani fez o Deus dele ser derrubado, né? Gastou lá não sei quantos em rodas de liga leve. Por que nós fazemos isso, meu irmão? A roda que vem de fábrica não gira? Não gira. Só que como é o nosso Deus, nós queremos investir. Aí Deus vai tratando com a gente, né, Jorge? Louvado seja Deus. E usa a esposa, né? E aí, então, devolveu a roda de liga leve. Mas tem gente que vive nisso. O Deus é o seu bem material. Às vezes o Deus é um hobby. Onde que te escraviza a tal ponto que você não vive mais nada senão aquilo. É onde você investe tempo, é onde você investe dinheiro, é onde você investe o que você fala, é onde você investe o que você pensa, é aquilo que você investe no que você faz. Então a pergunta inicial é, quem é o seu Deus? Quem reina definitivamente na sua vida? Nós vimos que Isaías pensava que Uzias era o rei de Israel. Até que ele morre e ele olha para cima e vê, não, existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Ezequiel entende isso, João também entende isso. Há um trono de um ser supremo que rege sobre tudo e sobre todos. E mesmo que você não o reconheça como seu Deus, ele continua sendo quem ele é. O que era, o que é e o que há de vir. Quanto mais cedo você reconhecer que esse Deus deveria reinar sobre a sua vida, mais cedo você vai desfrutar das benesses que esse Deus tem para te oferecer. Quanto mais tempo você ficar adorando a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente, amém? Mais você vai estar trilhando caminhos que esse Deus que você serve tem trilhado para você e que muitas vezes é de tristeza, frustração e, segundo as Escrituras, morte. Eu fico observando muitas vezes a realidade da nossa sociedade, que é uma sociedade que despreza o verdadeiro Deus e o trono do Senhor. E nós vemos que a nossa sociedade caminha, larga os passos cada vez mais para a enfermidade social, irmãos. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, onde as pessoas invertem aquilo que é de fato essencial para a vida e desprezam a maior e melhor prioridade que deveríamos ter, que é de consagrar a nossa vida àquele que nos criou, e não apenas o que criou, mas depois o capítulo 5 vai tratar daquele que nos redimiu. O capítulo 4 fala da criação. Então, quem reina na sua vida? Olhando ainda para o resto das Escrituras, em especial para o Salmo 2, que é um salmo messiânico, o Salmo 2 diz que os reis da terra e os seus príncipes nada podem fazer diante do Senhor
e diante do ungido do Senhor. Eles tentam maquiar ou maquinar para desprezar a soberania do Senhor e do ungido de Deus. Mas o texto lá de Salmo diz que o Senhor do céu ri, porque os poderosos da terra nada podem fazer ao Supremo Poderoso do céu. Nosso Deus triuno é de fato quem governa. Como vemos em Isaías, que no ano da morte do rei Uzias viu quem de fato estava no controle. Também agora, no contexto de Apocalipse, os primeiros cristãos, diante da perseguição, diante do desânimo, diante dos perigos das heresias, foram confortados pela visão que o apóstolo João recebeu, declarando que havia um trono e que nesse trono não estava vazio, mas tinha alguém sentado. Veja aí o que diz o verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu o quê? Um trono. E o trono estava vazio? Não. E no trono tinha quem? Alguém sentado. Existe um trono no céu e ele não está vazio. Existe um ser supremo, soberano, que governa, o Todo-Poderoso, e que está assentado nesse trono sempre eterno, e que mesmo que você não o reconheça como soberano, ele continua ali. E há de vir um dia, irmãos, para julgar todos os homens. E nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor para você. Olhando para o contexto, inicialmente é preciso dizer que o verso 1 aqui do capítulo 4, e no contexto geral de Apocalipse, não deve ser tratado como cronológico e posterior aí o período das igrejas. Mas as verdades na sessão são verdades hoje e para sempre, conforme Apocalipse 1,19. Dá uma olhadinha aqui em Apocalipse 1,19, para você entender aqui a mágica para interpretar Apocalipse. Apocalipse 1,19 diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse, irmãos, é uma mistura de situações que já aconteceram, que estavam acontecendo e que aconteceriam. Por isso ela não obedece o cronos, a ideia cronológica, como se a primeira sessão que tratou das igrejas tivesse que terminar para que Deus começasse a reinar agora. Não. São sessões paralelas, que sobrepõem uma às outras e que tratam do mesmo período, porque trata das coisas que eram, das que são e das que hão de vir. Então, olhando para Apocalipse 4, nós não podemos entender as palavras iniciais como uma sequência cronológica, mas sim um recomeço, como ele estivesse contando de novo. Vou te contar de novo o que vai acontecer. O que era, o que é e o que há de acontecer. E não uma sequência natural depois do capítulo 3, que era a ideia das 7 cartas. Então trata das questões tanto passadas, presentes e futuras. Então é assim que diz que sobe para cá e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Esse depois dessas não refere-se à sessão anterior, mas o reinício da conversa que Deus tem com ele. Então, o depois dessas coisas deve se referir ao segundo paralelo. Coisas que o Senhor Jesus iria mostrar novamente e que sobrepõem tudo aquilo que já foi dito no primeiro ciclo da revelação. É importante lembrar que quem está falando aqui, mesmo com o anjo, é a mesma voz que ele já havia ouvido antes. Veja aí o verso 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Se você voltar aqui para o capítulo 1, você vai ver que ele estava
nesse período de preparação, e no a partir do verso 9, onde ele diz onde ele estava, e ele estava justamente por causa da palavra de Deus, o testemunho. Verso 10, achei-me em espírito no domingo, ou seja, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim o quê? Grande voz, como de trombeta, dizendo. Então essa é a primeira voz. E ele volta agora no capítulo 4, dizendo que ele continuou ouvindo essa primeira voz, como de... O que está escrito aí? Pessoal, você está no culto. Nós estamos estudando Apocalipse. E querendo ou não, existe um trono. E assentado nesse trono, aquele que revelou isso aqui que eu estou te perguntando. Eu sei que você está preocupado talvez com alguma coisa de amanhã, mas volta para cá. E acompanhe o sermão, senão você não vai sair edificado daqui não. Nós estamos falando que João ouviu uma primeira voz como de trombeta. Você leu isso comigo lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Volte para lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como? Ótimo. Volta para o capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como? É a mesma trombeta, é a mesma voz, é o mesmo revelador, é o mesmo Cristo. Tudo bem? Então, esse é o contexto. E ele vai recomeçar, então, mais uma sessão, agora, não mais ouvindo simplesmente o que é essa voz, mas tendo o privilégio de, em espírito, ter sido elevado ao céu. O texto diz que havia uma porta aberta ao céu e essa voz, como trombeta, diz para ele, sobe para cá, sobe para aqui. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Então o João agora foi elevado ao céu e ele começa a registrar o que viu, da mesma forma que Isaías fez, da mesma forma que Ezequiel fez. Comparando com as passagens lá de Ezequiel, em especial, nós podemos observar inúmeras semelhanças sobre o trono nos céus e quem nele se assenta. Porém, é importante lembrar que o trono é descrito como semelhante e não em características literais e definitivas. Em especial, os livros proféticos não trazem características definitivas, mas são símbolos. Então, por isso, fala, olha, era semelhante a safira. E aqui ele diz, olha, é semelhante a esmeralda, ou ao jaspe, porque é algo semelhante. Isso acontece também no livro histórico de Lucas, no livro de Atos, quando ele tenta descrever o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, um negócio fantástico, que não dá para você traduzir em palavras, ele diz, olha, era como um vento. Era vento? Não, mas era como, um som como de vento. Quando ele tenta descrever aquilo que eles viram descendo sobre a cabeça dos apóstolos, ele diz, olha, era como línguas de fogo. Era fogo? Não, era como. É assim que muitas vezes as Escrituras tentam apresentar para você aquela visão espiritual de um efeito ou de um evento específico, para que a gente possa ter uma ideia. Mas não é uma descrição literal do que está acontecendo, porque é algo fantástico. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, irmãos. Nós vamos chegar lá e vamos ter surpresas, porque João não vai conseguir relatar exatamente como era, como Ezequiel também não conseguiu, como Isaías também não conseguiu. Mas ele aponta, através desses símbolos, algumas verdades a respeito da visão. Então, seus símbolos apontam para verdades que as próprias Escrituras já revelaram. Existe uma relação particular aqui com a manifestação lá no Antigo Testamento e também do Novo. Observe comigo, Apocalipse capítulo 4, vai dizer, verso 5. Do trono sai o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, e tem 7 tochas de fogo. Esses símbolos
você que conhece as Escrituras, em especial o Antigo Testamento, vai te remeter lá para o episódio do Sinai. Quando Moisés está para receber a palavra de Deus, o monte fica todo fumegante, é justamente aquilo que celebra o que nós chamamos hoje de festa de Pentecostes. Ali é o início, quando a palavra de Deus veio ao povo. E o que aconteceu com o monte Sinai? Saía dele o quê? Relâmpagos, trovões, vozes, estrondos, fogo. O monte inteiro ficou brilhando. São manifestações que apontam para toda a manifestação da glória de Deus. E esse relâmpago, vozes, trovões, fogo, são símbolos que apontam para o poder, para a grandeza, né? Para a majestade, para o poder de justiça que esse Deus tem. Então há uma relação da visão do Apocalipse com todas as Escrituras. Você vai ver isso em Noé, Moisés, Elias, Ezequiel, Paulo e por aí vai. O próprio trono é um símbolo de poder e de autoridade. O trono em si já traz essa ideia. Sendo assim, irmãos, o capítulo 4 tem como objetivo mostrar a grandeza do nosso Deus, que está acima de tudo e de todos, desde sempre e para sempre. Portanto, o texto nos fala sobre as características tanto do trono quanto daquele que se assenta nele. As características do trono e do rei. É assim que começa o capítulo 4, a segunda sessão do livro. Para mostrar para você por que você tem que ir lá na frente, que é o objetivo da carta, ou da revelação do livro, perseverar até o fim. Por que você tem que continuar firme em Deus? Por que você não pode desanimar da sua fé? O capítulo 4 vai dizer, porque existe um Deus soberano, que está assentado num trono majestoso e poderoso. E você um dia vai ter que prestar conta para Ele. E Ele te criou. Por isso Ele tem que ser o seu Deus. Por isso você tem que adorá-lo. E por isso você tem que servi-lo. Se você guardar tudo, só isso do sermão, eu me sinto feliz hoje. Esse é o objetivo do capítulo 4. Mas, tratando das características, então vamos lá. Primeira característica que eu quero chamar a atenção para você é que tanto o trono como aquele que se assenta, as características apresentadas demonstram a autoridade, a beleza e a santidade do nosso Deus. A autoridade e beleza, tanto do trono quanto do rei, estão simbolizadas, primeiro, nas pedras preciosas que foram vistas aqui. Acompanhe a leitura comigo. Verso 3. Esse, falando do trono, e daquele que se assenta no trono, esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Ao redor do trono, agora focando no trono, há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda, verde. Ao redor do trono também há 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, e cada um deles, cujas cabeças estavam com coroas de ouro. Então nós temos pedras preciosas, que mostram a beleza, a questão valiosa desse trono e daquele que está sentado nele. Você tem essa demonstração de autoridade, beleza e santidade na expressão do arco-íris, com tons de brilho esverdeados, de esmeralda, que aponta, obviamente, para a real aliança que Deus tem com a humanidade. Você tem a figura de 24 anciãos, coroados, vestidos de branco, coroados com coroa de ouro, que mostra essa grandeza, essa autoridade. E por que 24? Nós vamos ver daqui a pouco, mas é a ideia da união, tanto do antigo quanto do novo. Você tem aqui 12 anciãos, 12 representando as tribos de Israel, a igreja de Deus do Antigo Testamento. E você tem mais 12, totalizando 24, que apontam para os 12 apóstolos, referindo aos crentes do Novo ou da igreja do Novo Testamento. A totalidade, mostrando que esse Senhor, Ele reina desde sempre sobre a sua igreja, tanto do Antigo quanto do Novo. Além disso, como nós vimos no verso 5,
Desse trono saem relâmpagos, vozes, trovões e tochas de fogo. São símbolos que apontam para autoridade, beleza e santidade. Diante desse trono tem um mar de vidro, semelhante a cristal, que aponta para essa beleza, para essa pureza, para essa autoridade. E além disso, apresenta 4 seres viventes. E nós já vimos que esses 4 seres viventes, até baseado lá por Isaías, são o quê? Observe aí comigo. Verso 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. Aí veja aqui uma das características que vai te ajudar a identificar o que é isso. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, o quê? 6 asas. Nós lemos hoje no início da nossa liturgia o texto de Isaías capítulo 6, que dizia que havia ali, diante do trono, esse alto e sublime trono que Isaías viu, havia o que lá? Vamos voltar lá, marca aqui e volta lá para Isaías 6. E marca lá o médico do Alzheimer. Que você já esqueceu do que você leu. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha... Tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, mostrando reverência. Com 2 cobriu os pés, mostrando humildade. E com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Volta lá para Apocalipse, por favor. Apocalipse 4 vai dizer que esses 4 seres viventes também têm 6 asas e estavam voando e não tem descanso. Verso 8. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando justamente o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Então quem são os 4 seres viventes? Os anjos, os serafins, que estão ali a serviço do Senhor. Aqui João vai trazer mais detalhes sobre eles, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas que apontam, irmãos, tanto para a autoridade, a beleza e a santidade do trono e daquele que se assenta nele. Quando você está servindo ao Deus verdadeiro, você está servindo a um Deus que tem toda a autoridade, a um Deus que é lindo, e ao Deus que é santo. Por isso, os anjos o adoram. Essa é a primeira característica que nós podemos observar. A segunda, irmãos, é que o trono e aquele que está sentado nele, esse trono está firmado nas promessas eternas. Esse trono não veio ontem, começou hoje. Não é uma invenção nova, mas é algo que fundamenta desde a eternidade e que está firmado em promessas eternas. A real aliança que Deus fez com Noé, o arco-íris, o arco no dia de chuva para provar que ele não vai destruir mais a terra, como ele fez no dilúvio com águas. Isso é uma promessa eterna para todos. E nós vemos que na visão que Ezequiel tem e João tem, diante desse trono, ou em volta desse trono, existe justamente esse arco. Não colorido, como nós vemos aqui no prisma da chuva, mas cor de esmeralda, vai dizer João. Mas esse arco-íris aponta para a promessa eterna que Deus tem para com os seus, firmada lá atrás, com Noé. As sagradas palavras dadas no Sinai, você pode depois em casa ler lá Êxodo capítulo 19 e 20, foram manifestadas como fidelidade às 12 tribos e autoridade também para os 12 apóstolos. Por isso você tem uma conexão entre a manifestação do Sinai
e a descida do Espírito Santo em Atos 2, e que apontam para a lealdade de Deus em cumprir rigorosamente e minuciosamente as suas promessas. Deus derrama da sua palavra ao seu povo no Sinai, e agora Ele derrama do Espírito para que esses preguem essa palavra para todas as nações. Nós vemos Deus cumprindo com as suas promessas feitas na eternidade. E o seu trono é um trono que não muda, justamente porque está firmado nas promessas eternas. Você pode confiar nesse Deus, porque esse Deus não muda de ideia. Essa soberania não vai sofrer nenhum tipo de atentado. É um Senhor que está firmado para sempre, imutável em suas palavras e suas promessas, e que há de cumprir, como eu disse, rigorosamente e minuciosamente cada uma das suas promessas. Deus não se esquece de nada que os seus lábios proferiram. Marque aqui Apocalipse e vá comigo rapidamente para Salmo 89. Salmo 89, verso de número 34. Nós estamos falando aqui de mais um salmo messiânico, a promessa do reino messiânico. É um salmo didático, e lá no verso 34, falando dessa imutabilidade de Deus, o verso 34 diz, Salmo 89, 34. Acompanhe a leitura. Deus falando, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferirem. Nosso Deus não muda. E o seu trono e a sua soberania estão firmadas nessas promessas eternas, onde Ele diz que não violará a sua aliança e onde Ele diz que não modificará aquilo que os seus lábios proferiram. Nesse sentido, irmãos, a segunda característica do trono e daquele que está sentado no trono, segundo Apocalipse, é que esses estão firmados em promessas eternas imutáveis. Você pode confiar nesse Deus, porque Deus não muda. Deus não se esquece de nada que seus lábios proferiram, e mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque a salvação, se dependesse da nossa fidelidade, fala sério, ninguém iria. Mas porque Deus é aquele que age de um modo monergista, único, para a nossa redenção, é aquele que confirma que essa salvação será aplicada até o fim. Jesus diz no Evangelho de João, que todo aquele que o Pai lhe dá, esse vem a mim, e de modo algum ele o lança fora, mas ele ressuscitará no último dia. Isso é perseverança dos santos. E por que eu posso ter certeza de que uma vez que Deus me alcançou, Ele vai manter-me fiel até o fim? Porque eu sou bom? Porque eu sou fiel? Porque eu não erro? Não, mas porque Ele o é. E porque o seu trono e as suas palavras não serão violadas e modificadas. O seu trono e aquilo que Ele é está firmado em promessas eternas e imutáveis. Veja ainda, 2 Timóteo. E aqui há algo importante que eu quero aproveitar para relembrar com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler o verso 11, até para fazer essa distinção que eu quero fazer contigo. Diz assim, fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, ou se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, os negará. Lembra que Jesus disse? Se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de Deus. Mas se você me negar diante dos homens, te negarei diante de Deus. Então, a única forma de você saber que você não é salvo, é você negar a Cristo. Mas veja agora o verso 13. Se somos
infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É esse foco que eu quero dar. A fidelidade de Deus a si mesmo nos garante que o seu trono e aquilo que ele é está firmado em promessas eternas. Promessas essas imutáveis, que garante que aquilo que ele prometeu será aplicado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Existe um Deus que está sentado num trono. Esse trono é eterno. Um Deus com todo o poder, com toda a beleza, com toda a santidade, mas ao mesmo tempo um Deus imutável e justo, que requer que você o adore e o sirva por toda a sua vida. Caminhando mais um pouco, irmãos, a terceira característica que eu quero chamar a sua atenção é que esse trono e aquele que se assenta nele é fonte de sabedoria, força, poder e justiça. Isso fica, voltando lá para Apocalipse capítulo 4, isso fica descrito nos símbolos que Apocalipse 4 apresenta. Os símbolos quádruplos apresentados traz tais virtudes. Então você tem aqui uma sequência aí. Relâmpago, vozes, trovões, tochas de fogo. E quando você olha lá para os anjos que servem ao Senhor, você tem um cara de leão, um cara de touro, novilho, um cara de homem, semelhante, né? E um cara de águia voando. Quando você confronta esses 4 símbolos, você tem os homens e vozes tratando de inteligência, de sabedoria. Quando você tem leão e relâmpago, trata de força, de majestade. Quando você tem o touro, que era o símbolo de força, de poder. Por isso que os deuses da antiguidade eram sempre touros. E a manifestação de poder é sempre chifre. Guarda isso que é importante depois para Apocalipse. Então os novilhos e os trovões apontam para poder, para resistência. E as águias e as tochas, que aqui são apresentadas como os 7 Espíritos de Deus, trata da destreza e da precisão na ação. Esses 2 grupos quádruplos de símbolos apontam para que aqueles que servem o trono refletem aquilo que o próprio trono é. Aqueles que servem a Deus e aquilo que o trono faz apontam para as características daquele que está sentado no trono, que é inteligente e sábio, forte e majestoso, poderoso, eterno, cheio de destra, né? Destroso e preciso, imutável, certo, fiel. Ou seja, a terceira característica que o capítulo 4 nos apresenta é que o Deus que está no trono, ele é a fonte de sabedoria, força, poder e justiça. A palavra do Senhor diz que se você quer sabedoria, você tem que fazer o quê? Pedir a Deus que a todos dá de um modo liberal. Diz ainda que se você quer sabedoria, você precisa temer a quem? Ao Senhor. Porque é dele que é a fonte, não só da sabedoria. Quando ele diz, Neemias, né, em especial vai dizer, a alegria do Senhor é a minha o quê? É força, porque Deus é a fonte da sua força. Assim ele é a fonte do seu poder, e assim ele é a fonte da sua justiça. Por isso ele diz, que não vingueis a vós mesmos, ele é o vingador. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você tem dificuldades, passando por dificuldades nesse mundo, olhe para o trono e para aquele que está no trono. E busque no trono e naquele que está no trono a fonte de sabedoria, de força, de poder e de justiça. É nele que somos fortalecidos, irmãos. É isso que o capítulo 4 está dizendo. Existe um trono e tem um Deus sentado nele. Um Deus soberano, poderoso, belo, santo. E desse Deus emana toda a fonte de sabedoria, força, poder e justiça. Se você não é súdito desse rei,
Ao invés de sábio, você é tolo. Ao invés de forte, você é fraco. Mesmo tendo uma posição dentro do seu mundinho, você não tem poder. E mesmo achando que é o dono da cocada, naquele dia, seu joelho vai ter que se dobrar diante do verdadeiro Deus, o único e excelso Senhor. E a quarta característica que eu quero compartilhar contigo, irmãos, finalizando já, caminhando para o fim do nosso sermão, é que o trono e aquele que se assenta no trono, a quarta característica é que esse que se assenta no trono, ele é alvo. Ele não é só a fonte de sabedoria, força, poder, justiça, mas ele é alvo de adoração e louvor eterno por toda a criação. Mesmo que você não o adore. Mesmo que você falhe nisso. Mesmo que você não reconheça. Deus não precisa da sua adoração. Ele já é adorado por toda a eternidade. Por tudo que ele fez. Todos os servos. E aí você tem lá os 24 anciãos. Você tem os 4 seres viventes. Todos os servos que apontam para as virtudes do próprio rei. Derramam-se em adoração. E são simbolizados e representados, como eu disse, pela figura dos anjos, os 4 seres viventes, e pela figura dos 24 anciãos, 12 do Antigo e 12 do Novo. E a expressão, ao que vive pelos séculos dos séculos, engrandece o Eterno e magnifica os seus feitos como Criador de todas as coisas, como soberano, que é digno de receber glória, honra e poder, como é descrito aqui no final do capítulo 4. Você vê que os 4 seres viventes não têm descanso de dia e de noite. Verso 8. Proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Se você não adora, Deus continua sendo adorado. Meu amigo. Os anjos estão ali, de dia e de noite, sem descanso, adorando aquele que é digno de toda adoração. Mas não apenas os anjos. Do verso 9 em diante, você vai ver a figura de novo dos 24 anciãos. Tanto os seres viventes quanto os 24 anciãos. E de um modo especial, os 24 anciãos, de quando os anjos começam a adorar, os 24 anciãos, que representam todos os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tirando as suas coroas, que receberam desse Senhor majestoso, e depositando essa coroa na presença do Senhor, e declarando e proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, e por causa da Tua vontade, que é a vontade suprema, vieram a existir e foram criadas. Pelo capítulo 4, irmãos, nós aprendemos que existe um trono e alguém assentado nele. Soberano, todo-poderoso, digno de todo louvor, aquele que está acima de tudo e de todos, que é adorado, ele é alvo da adoração eterna, independente daquilo que você está fazendo com a sua vida. E ele é fonte de toda sabedoria, força, poder e justiça. Ele é aquele que está firmado nas promessas eternas e é o único digno de todo louvor. Quem é o teu Deus? Talvez você esteja servindo e adorando outros deuses. Para Deus isso não importa. Mas para o resultado na sua vida, isso faz muita diferença. Concluindo, não estamos abandonados. Os perigos previstos e alvo da exortação lá da primeira sessão de Apocalipse, os cuidados que a igreja deve ter, não deve nos conduzir ao terror e ao medo, se Deus de fato reina sobre nós. Existe um trono e alguém assentado nele. Este é santíssimo, todo-poderoso, eterno, Senhor, dono, digno de toda glória, honra e poder por todos os séculos. Esse Deus é belo, majestoso, soberano, e a quem todos os seus servos humildemente depositarão suas coroas diante do trono,
E é aquele cuja vontade nunca falha. Ele é fiel. Por isso nele nós podemos confiar. O Salmo 46, tratando dessa soberania de Deus sobre tudo e todos, até sobre as catástrofes, vai dizer, Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Portanto, aquietemo-nos diante dEle e rendemo-nos louvores. Quem é o seu Deus? Quem reina sobre a sua vida? A quem você está adorando e servindo? Você precisa fazer essa pergunta. E se você está adorando a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. O meu papel aqui como ministro da reconciliação é dizer, arrependei-vos e crede no Senhor. Reconciliai-vos com Ele. Reconhecei que Ele está no trono e que esse trono é sempre eterno. Nunca deixará de existir. Reconheça-o como seu Deus. Prostre-se diante dele. Comece a servi-lo e adorá-lo por todos os dias da sua vida até o dia final. Pois naquele dia você terá o privilégio de receber uma coroa que Ele te dará. E certamente em adoração depositar essa coroa diante do trono daquele que é, que era, que é e que há de vir. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu quero desafiar você a falar com o Senhor do seu coração. E se for da sua vontade, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Senhor, eu reconheço que o Senhor está no alto e sublime trono. E eu quero desafiar você a se prostrar diante desse Deus, reconhecendo como soberano da sua vida, e a se colocar como súdito desse Deus, para que Ele reine também sobre a sua vontade, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre as suas ações, e que você, como um servo dele, possa glorificá-lo.